Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos concluir finalmente a releitura O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques, Nobel de Literatura. Nós paramos então na página 205, Confiram aí o favor de conferir o vídeo anterior. Então paramos na página 205, o dia em que Florentino Ariza viu Firmina Daça no ato da catedral. Então ela tinha se casado, Então aí ele pensou, agora o que eu farei? Vou esperar, Vou esperar. E aí ele ficou esperando um dia em que o doutor Juvenal Urbino ia morrer, Então ele esperou esses 51 anos, esse grande acontecimento histórico que seria a morte do doutor Urbino. Então aí nós temos aqui em paralelo o que aconteceu na vida social do Florentino e a vida social da Firmina Daça, Então nós temos aí vai ter a vida pessoal, amorosa do Florentino, e as histórias, a ascensão social, inclusive a Firmina acompanha essa ascensão social do Florentino, porque ele colocou na cabeça, vou subir, colocar ao nível da classe social da Firmina, porque a Firmina fez um casamento, com um homem que ela depois reconhece, que é um homem de posses, um homem de carreira, um homem de ação, que é o doutor Juvenal Urbino. E ela também observa a ascensão, a distância, ela não tem essa paixão recolhida que o Florentino tem. Então ela acompanha a distância, essa ascensão social, os cargos, ele aparecendo na mídia, ele aparecendo nos eventos sociais. Eventos sociais já são descritos no início do livro, os concertos, os comícios, em que sempre está o casal lá, o casal, sim, casal de pompa e elegância, que é o doutor Urbino e a sua esposa Firmina Daça, Muito bem, então aí nós temos essa diferença da vida. Como é que foi a vida? Como é que foi esses 50 anos na vida, e dos personagens principais, Então você vê de um lado o casal, do outro lado você vê as amigas, os amantes do Florentino. Então o narrador nos joga 30 anos no futuro. Então ele vai narrando, passaram-se 30 anos. Então supomos aqui pelos nossos cálculos que foi mais ou menos 1870 a 1900, porque ele vai pontuar, fala assim, na passagem do século, exposições, que aconteceram marcando a passagem do século. Então nós estamos em 1900. E aí a Firmina, mostra a Firmina percebendo a ascensão social do Florentino, assim como o Florentino percebe a vida social da Firmina Daça, Ou seja, ele vai em eventos, encontra lá com o marido, Você tem uma cena clássica, fantástica, que ele vai num local, num restaurante grife, podemos dizer assim, e ele está lá e tem um espelho, e ele fica lá 2 horas acompanhando a Firmina Daça lá, com os convivas na mesa, observando cada movimento, cada gesto, o vinho, E aí depois ele vai lá insistir com o dono do bar, do restaurante, para comprar o espelho, aquele espelho que durante 2 horas refletiu a imagem da amada Firmina Daça, Então chega essas coisas, realismo mágico, Ou seja, comprar, se fosse uma foto, se fosse um quadro, não, ele comprou o espelho porque, esse espelho durante 2 horas conteve a imagem de Firmina Daça. Então tem umas cenas assim que é só para mostrar, como ele acompanha a vida social nessa edição aqui. Está na página 280, nessa quebrada, 280, 283, ele compra esse espelho porque tem a imagem efêmera da Firmina Daça, E aí você vai acompanhando em paralelo a vida social, os concertos, os comícios, a questão da erradicação do cólera, Ou seja, o doutor teve a responsabilidade de atuar como sanitarista para recuar essa doença, erradicar essa doença chamada cólera, Que é uma questão sanitária, uma questão higiênica mesmo, E aí vai mostrando cenas de como é que isso afetou a vida do pessoal ali no Caribe, nessa época da doença, então ali na passagem ali no final do século XIX. Então, e aí, mais ou menos, aí passa mais uns 10 anos, porque a história vai correndo. Mais ou menos em 1910 chegou o cinema, aquele cinema mudo, um cinema preto e branco e tal. E aí acontece outra cena, claro, tá lá o Florentino, vai lá, com a amiga, no cinema, e aí ele sente o cheiro, ouve a voz, quem que está lá atrás, na fileira de trás?
Fermina Daza. Então sempre tem essas cenas em que ele anda né, na cidade pontuando os lugares onde ela passa. Então toda uma questão assim, mostrando que ele mantém todo o interesse aceso, enquanto que a Fermina não. A Fermina está lá com a vida social dela, né? Tá lá, né? Não lamenta o casamento, porque ela tem a vida social, né, satisfatória, né? Ou seja, o doutor dá toda aquela estabilidade social, financeira que a família, né? Que ela pensa, o Florentino não teria, né, essa capacidade de dar esse conforto material, tá? Então, beleza. Aí você vai notando essas diferenças, né? Aí pai vai mostrando o físico, né? Ou seja, 56 anos do Florentino, mostrando o físico, ele se olhando, será que eu ainda tenho, né, força física? E aí ele vai ter uns amores, né? Vai ter uns amores casuais, né? Mas só que nenhum substitui a perda da Fermina Daza. Então sempre está pontuando isso, ela é insubstituível, Por quê? Porque ele fez aquele contrato com ele mesmo. Olha, eu, né, vou estar à altura desse casamento com ela, vou esperar, né, quando ela ficar viúva, né, porque o doutor é mais velho, né, o doutor é uns mais de 10 anos mais velho que a Fermina, né, tanto é que quando ele cai lá do telhado, quando foi pegar para pagar, ele tinha uns 80 anos, né. Aí, seguinte, essa parte vai indo, essa parte vai indo até voltar no início, ou seja, que aí ele está lá com uma das amantes dele, lá, né, com a mulher, e aí ele ouve o badalar dos sinos, né, e ele já sabe que, olha, não é por causa lá do Jeremias, né, o Jeremias de Saint-Amour, que é aquele anarquista jogador de xadrez, né, aquele revolucionário lá, não é por causa dele que estão batendo badalar lá na catedral, né. Então aquele badalar dos sinos é por causa de alguém muito importante, um governador, tal. E na verdade é por causa do Dr. Juvenal Urbino. Ou seja, ele percebe, né? Então ele vai ser aquele corte na vida dele, né? Porque ele vai perceber. Então acontece essa corte na vida dele, né? Porque aí agora ele vai voltar a fazer a corte, né? Fazer o, né? Senhora Fermina, agora é a viúva do Dr. Urbino. Muito bem, então. Aqui mais ou menos na página 340, estamos voltando ao início, que é onde nós estávamos, né, na sua narrativa, que é a velhice, né, do casal lá, do doutor e da Fermina, e agora o doutor, né, no velório do doutor, aparece novamente o Florentino Arissa na vida da Fermina Daza, né? E aí, claro que ele vai tentar entrar em contato, e aí ela vai mandar uma carta para ele, né? Vai mandar uma carta assim, passando a limpa a história, né, até com algumas ofensas, aquele ressentimento feminino e tal. E ele vai receber aquela, se ela mandou uma carta para mim, então eu tenho dia de resposta. Ele vai mandar a carta para ela, né? Então vai começar aquela corte novamente, ou seja, aquela troca de carta que eles faziam lá na juventude, né? Até ela casar com o Dr. Urbino, né? Então, aí se volta esse jogo de carta até que realmente eles reatam o casamento, né? Aquele romance que ficou lá 51 anos, né, em pausa. Então você vai acompanhando então, essa parte, olha só que interessante. Mostra o reencontro, aí corta no flashback, mostra como é que foi a juventude, depois como é que foi a vida paralela, ou seja, o casal doutor e Fermina de um lado, e a vida paralela do Florentino, e aí até novamente voltar ao ponto em que ele se encontra, que é o velório do doutor Juvenal Urbino, que é o início do livro, né? Então nós fizemos um giro agora voltando à narrativa, voltamos lá, então será que eles vão reatar essa paixão lá do tempo, né? Antes ela conhecer o doutor e tal, né? Então ele vai trocar uma carta, ela vai lá aprender a escrever uma carta, vai escrever aquela carta toda, né? Vão começar a trocar as cartas e aí eles vão reatar novamente este casório, né? Fermina Daza não podia imaginar que aquela carta sua, instigada por uma raiva cega, pudesse ser interpretada por Florentino Arissa como uma carta de amor. Tinha posto nela toda a fúria de que era capaz, suas palavras mais cruéis, os opróbrios mais injuriosos e injustos, aliás, que no entanto lhe pareciam mínimos diante do tamanho da ofensa. Foi o último ato de um amargo exorcismo com o qual procurava criar um pacto de conciliação com seu novo estado. Queria ser outra vez ela mesma, recuperar tudo que tiver de ceder em meio século de uma servidão que a fizera feliz, sem dúvida, mas como uma vez morto, o marido não deixava a ela nem traço de sua identidade. Né? Então aqui é a reviravolta em que ela percebe, né, que ela queria voltar a ter uma vida, né, de solteira, será que ela queria voltar a vida de viúva? Ela não imaginava que teria lá o Florentino no velório, né, etc.
E aí vai ser a parte grande final do livro, né? Que aí vocês, obviamente, não vou resumir o grande finale, que é basicamente o Floriano, né? Passando ali para sua vida, com seus amores, suas amigas, né? As suas tardes assim, de amor, mas que não substituíam a insubstituível Fermina Daza, né? Então, ou seja, e aí ele vai ler essa carta, vai escrever uma carta, né? Cartas imensas, e vai começar essa troca de cartas, até que eles vão se decidir a voltar, né? Aqui na página 375, senhora, aí está o seu Florentino. Estava ali. A primeira reação de Fermina Daza foi de pânico. Chegou a pensar que não, que ele voltasse outro dia, em hora mais apropriada, que não estava em condições de receber visitas, que não havia nada de que falar. Mas se repôs em seguida e deu ordens para que o fizessem passar à sala e lhe levassem café enquanto ela se arrumava para atendê-lo. Florentino Ariza tinha esperado na porta da rua, ardendo sob o sol infernal das 3, mas com as rédeas na mão. Estava preparado para não ser recebido, ainda que mediante desculpas amáveis. E essa certeza o mantinha tranquilo. Mas a decisão do recado o abalou a medula dos ossos, e ao entrar na sombra fresca da sala não teve tempo de pensar no milagre que estava vivendo, porque suas entranhas se encheram de pronto com a explosão de espuma dolorosa. E aí é o momento em que ele foi novamente aceito na vida da Fermina Daza, né? Então, ou seja, nós temos todo um relato em que aí agora, né, eles vão novamente passar, né, esses 50 anos a limpo. Ele foi novamente aceito, né? Chegou lá e foi aceito na vida da Fermina. Fermina que queria ficar sozinha, né? E aí e agora eles conseguem novamente reatar esse relacionamento depois de 50 anos, que a gente acompanhou a história em paralelo, né? Ou seja, nós estamos acompanhando na verdade, comprou a história de 3 personagens, né? Na verdade, porque a gente viu a obra que o doutor Juvenal Urbino fez, né? Que foi de saneamento da cidade. Acompanhamos os altos e baixos, as aventuras e desventuras do Florentino Ariza, com suas amigas, seus amantes, a sua ascensão social, né? A gente começou, ele era lá, trabalhava no correio, né? Pregando recado no correio, e aí ele se tornou, né, ou seja, uma carreira profissional respeitável, e aí vai ser novamente aceito, né, inclusive ele vai compartilhar o mesmo espaço social que o casal, né, do doutor e a Fermina, né, ou seja, os mesmos restaurantes, os mesmos eventos sociais, os mesmos cinemas. Então você vê que ele conseguiu aquela ascensão que ele queria, de estar ao nível de acompanhar a vida social, observar a mulher à distância, né? E ela perceber que ele, né, a Fermina perceber que ele também estava em ascensão social, profissional, né? E perceber, olha, mas só que ela estava acomodada no casamento, né? E ele, como não casou, e todas essas aventuras amorosas que ele teve foram só aventuras, porque toda vez que ele achava uma mulher, né? Essa mulher vai me fazer esquecer, a Fermina não fazia, né? Então ele sempre falava, essa mulher, essa Fermina é insubstituível. E aí 50 anos depois foi bater na porta, olha, estou aqui ainda. Você lembra de mim? Estou aqui ainda, né? Então é interessante essa persistência, né? Dessa paixão que durou para ele, né? Foi nutrida ao longo de 50 anos, né? E aí fora a linguagem bela, né? A linguagem lírica, assim, a gente lê mais realmente porque o narrador é sensacional, né? A história não é muito complicada nesses pontos, assim, de um triângulo amoroso, né? É uma questão de uma paixão ao longo de 50 anos, mas a forma como os eventos são contados, as cenas interessantes, essa do espelho é impagável, né? O cara comprar o espelho porque refletiu a imagem da Fermina. Essa é uma coisa assim de realismo mágico mesmo. E fora outras cenas que tem no livro, né? Então fica a dica de leitura e releitura, porque tem um livro para ler e reler. Eu li há 20 anos atrás, então está aí feita a releitura de O Amor nos Tempos do Cólera, e essas foram as minhas impressões, assim, que eu mais guardei, né? E as suas impressões podem ser diferentes. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.